Olá, tudo bem? Seja bem-vindo aqui comigo, Fabi Correia, para nossa primeira aula do nosso mini curso. Nessa aula nós vamos falar sobre a origem dos óleos essenciais. De onde que eles vêm? Bom, gente, os óleos essenciais eles são o sistema imunológico das plantas. Eles podem estar presentes em várias partes, mas a justificativa para a existência dos óleos essenciais a gente encontra na teoria evolutiva. Na verdade, quando as plantas estavam lá no meio aquoso, elas não precisavam de se defender de várias coisas que elas precisaram ter defesas internas, né, barreiras naturais contra isso, quando elas vieram para a superfície. Então, algumas plantas, dependendo de onde elas estão, precisaram se defender de um frio terrível, ou de pragas, ou de fungos, ou de bactérias, ou de predadores, ou de pragas, enfim. E só sobreviveram as plantas que tinham essa capacidade de proteção, essa capacidade de sobreviver a essas ameaças externas que elas estavam encontrando naquele meio ambiente. Então, elas começaram nesse processo evolutivo a ter uma substância muito especial, produzidas por microglândulas e que são armazenadas em microbolsinhas chamadas óleos essenciais. Os óleos essenciais são as substâncias nas plantas que têm essa capacidade de proteção, por isso que a gente diz que eles são o sistema imunológico das plantas. E eles vêm sendo usados há milhares de anos para fins estéticos, né, de pele, de cabelo, mas também para fins de saúde e bem-estar. Muitas vezes, inclusive, emocional. Não com o nome de óleo essencial, mas queimava a planta tal, esmagava a planta tal, e com isso você tinha aí os benefícios terapêuticos através da natureza. Para que eles servem? Isso vai depender do óleo, né? Isso vai depender do óleo essencial. E eu gosto sempre de fazer uma analogia, porque como eles vêm de vários lugares, um óleo que vem da flor, por exemplo, o que é a flor para uma planta, né? A flor é o que atrai os polinizadores. Então, óleos que vêm de flores, como gerânio, ylang-ylang, rosas, por exemplo, são óleos que muitas vezes carregam em si uma vibração feminina, uma vibração de atração, que muitas vezes vão ser utilizados para romance, para amor próprio, ou para amor com os outros, para paixão pela vida. Enfim, são óleos sempre muito especiais e que têm essa conexão com a atração, muitas vezes, né? Já aqueles que vêm da raiz, o que a raiz faz numa árvore? Ela aterra aquela árvore ou ela aterra aquela planta no chão, faz com que ela fique ali firme no chão. E os óleos que vêm de raízes, muitas vezes, eles vão fazer isso, vão deixar a gente firme no chão, vão aumentar essa nossa sensação de segurança. Tá? Já os óleos que vêm do tronco, que é cedro, por exemplo, o que ele vai fazer? O acopaíba, né? O que o tronco faz para a árvore? Dá estabilidade para a árvore. Então, muitas vezes são óleos que trazem para a gente estabilidade emocional, né? O tronco é a estrutura da planta, então muitas vezes são óleos que ajudam a estrutura do nosso corpo física a ficar mais fortalecida. E os óleos que vêm da casca da fruta, o que é a casca da fruta? Proteção, né? Casca da fruta é proteção. Então, muitas vezes, os óleos que vêm da casca da fruta, que são os cítricos, eles trazem pra gente esse sentimento de proteção. E protegem o nosso corpo também contra muitas ameaças externas, assim como a casca da fruta protege o quê? A semente, certo? E as folhas? O que são as folhas? As folhas são a respiração da planta, é por onde ocorre a respiração daquela planta, certo? Elas trocam gás carbônico e oxigênio. Então, muitas vezes, os óleos que vêm das folhas, eles vão ajudar o quê? O nosso sistema respiratório, como é o caso do peppermint, do eucalipto e de alguns outros aí, do cipreste, né? Que vão atuar onde? No nosso sistema respiratório, dentre outras coisas, certo? Gostaram dessa analogia? Já tinham parado para pensar nisso? Como é que eles são feitos? De várias formas. Você pode fazer um óleo essencial, tá? Mas o que a gente mais encontra são dois processos. O de prensagem a frio para os cítricos, para a casca das frutas, que vai prensar a casca da fruta, e aí vai sair aquela aguinha, e naquela aguinha está o óleo essencial.
Ou a gente encontra muito também os óleos feitos por destilação a vapor, que é onde você encontra a grande maioria dos óleos essenciais, ok? Você coloca a folha, o caule, a casca da árvore, tudo num recipiente por onde passa o vapor e com as gotículas de água são extraídos os óleos essenciais que depois vão para um outro recipiente decantar e aí separa o óleo essencial da água, porque eles não se misturam e você consegue extrair só o óleo essencial para depois destilar mais e fazer esse processo várias vezes e você ter isso ainda mais concentrado. E uma coisa muito importante que a gente tem que parar para pensar quando a gente está falando de óleo essencial é a origem. De onde vem aquele óleo essencial? Lembra que eu falei que eles vêm, tem toda a teoria evolutiva, que eles vêm das plantas que começaram a ter que se adaptar e sobreviver às ameaças do local onde elas estavam? Então, se uma planta cresceu num lugar onde é sol o tempo todo, ela vai ter propriedades que protegem ela do sol, mas não vai ter propriedades que protegem ela, por exemplo, de um inverno rigorosíssimo. E o contrário também, se ela foi produzida, né, se ela é uma planta que é originariamente de um lugar com frio muito, muito rigoroso, e ela tem a capacidade, sim, de não congelar, por exemplo, a sua seiva, ela ao mesmo tempo não vai ter a proteção contra a incidência dos raios solares em grande quantidade. E ela provavelmente vai morrer se ela for tirada da, sei lá, da Suécia e for lá para a Somália, né? Ela não vai aguentar aquele calor e aquela aridez. Então, depende muito de onde as plantas são originárias para a gente saber quais as propriedades que elas vão apresentar. Mas não só isso, vários fatores determinam a qualidade de um óleo essencial. Tem sim essa questão geográfica e o clima, porque isso determina a que aquelas plantas precisaram se adaptar na evolução, né? Mas também vai depender qual é o método que você vai utilizar para extrair aquele óleo essencial, por quanto tempo você vai destilar, porque alguns componentes químicos só aparecem depois de um determinado número de horas de destilação, a época da colheita. Vamos pensar numa fruta, certo? Morango é uma fruta que é do inverno. Quando a gente compra o morango no inverno, vocês concordam comigo que ele é muito mais gostoso do que os morangos que a gente compra no verão? Por quê? Porque é uma fruta que a natureza fez para que ela esteja abundante e esteja em sua melhor forma nessa sazonalidade. Então, a gente tem que respeitar também a sazonalidade de cada planta, a época da colheita de cada planta. O vetiver, por exemplo, é um óleo essencial que a raiz do vetiver só está madura a partir de março. Então, você pode ter 2 produtores de óleo essencial de vetiver. Se um colher o vetiver em janeiro, ele vai ter uma qualidade de óleo essencial com alguns componentes químicos. E se ele colher em março, ele vai ter outra gama de componentes químicos. E isso vai dar propriedades terapêuticas diferentes, apesar de ser a mesma semente plantada num terreno na mesma localidade, mas pelo fato da gente estar colhendo diferente, a gente vai ter produtos diferentes. Vocês conseguiram entender como que é importante respeitar a época da colheita? Também as condições climáticas. Imagina, vamos pensar no vinho. O vinho, quando ele muitas vezes, mesmo a vinícola mais premiada, ela tem um vinho premiado em alguns anos, em outros não. Porque em alguns anos a condição climática chove mais ou chove menos, né? E tudo isso vai depender dos nutrientes que vão estar ali no solo, da qualidade daquele solo, da umidade daquele ar, que vai dar uma planta diferente. A natureza é assim. Ela está sofrendo, né, por todos os cantos. E o tempo decorrido entre a colheita e a destilação também é muito importante para que aquele óleo essencial, aquela planta que foi colhida, não oxide até começar o processo de destilação, para que ela não apodreça, entre aspas, né? Até que a gente comece a destilar. Tudo isso influencia porque o óleo essencial é uma substância muito delicada para a gente produzir e isso tudo tem que ser respeitado. Então,
a gente precisa exigir, quando a gente vai escolher um óleo essencial para o nosso uso pessoal ou para qualquer outra, né, qualquer outro uso, a gente precisa exigir testes de qualidade, porque só testes de qualidade vão conseguir garantir que tudo aquilo foi respeitado e que a gente tem um óleo essencial de primeira qualidade, certo? E a gente precisa que isso seja feito lote a lote, porque se não for feito lote a lote, a produção de um lote pode estar muito diferente da produção de outro lote. Podem ter sido colhidos de formas diferentes, em épocas diferentes, no horário diferente, e tudo isso pode sim afetar. O jasmim, por exemplo, é uma flor que precisa ser colhida na primeira hora da manhã, antes mesmo do botão terminar de abrir. Por quê? Porque se ele abre e fica exposto durante 1 hora, aquela flor ela é tão delicada que o óleo essencial já começa a mudar. Então você precisa colher naquele momentozinho e já correr para uma destilação, para que você não perca as propriedades daquele óleo essencial, certo? Só que infelizmente a gente não tem um órgão que seja responsável por demandar determinados testes de qualidade, por exigir que as empresas apresentem. Infelizmente a gente não tem isso, né? Tem aqui no Brasil e eu acho que não tem em lugar nenhum do mundo. Então a gente fica infelizmente sujeito a marcas que não apresentam pra gente esses testes de qualidade necessários, essa transparência de qualidade, e estão ali para serem vendidas. E a gente, quando não tem esse conhecimento, não tem esse entendimento, não sabe que aquilo ali pode ser muito diferente do que a gente está procurando. Então, a gente precisa de testes que verifiquem o poder de ação dos óleos essenciais, que verifiquem se eles são puros e mesmo se eles são adulterados. Porque na pureza, tá assim, tem algum metal pesado, porque aquilo ali foi cultivado com algum agrotóxico, tem algum agente de enchimento que foi colocado ali, um óleo vegetal para diluir. Isso vai determinar onde a gente está vendo a pureza, certo? Só que a adulteração, infelizmente algumas empresas elas adulteram, pegam óleos essenciais mais baratos, colocam aditivos sintéticos ou aditivos mesmo naturais em laboratório para você vender como um óleo mais caro. E isso não é pego num teste, por exemplo, de cromatografia gasosa, que é o teste mais fácil de fazer e por isso mais conhecido, mas ela não é suficiente para garantir que um óleo essencial, por exemplo, não tenha sido adulterado em laboratório. Então, por isso que a gente não pode se ater apenas à cromatografia gasosa, tá bom, gente? Então, atenção, tá? Os nossos óleos essenciais, os óleos essenciais da Doterra, eles são super testados. Eles são testados de 13 formas diferentes, incluindo a cromatografia gasosa, tá? Cada lote produzido é exaustivamente testado, tanto pela Doterra quanto por um laboratório externo, independente, que é um centro de pesquisa de plantas aromáticas chamado APRC. Então, eu queria trazer para vocês aqui esse conhecimento. Por quê? Porque a gente tem hoje a possibilidade de, aqui no Brasil, consumir produtos de altíssima qualidade, que passam por um rigoroso protocolo de qualidade, para que a gente tenha certeza do que a gente está colocando na nossa casa, tá? Bom, continuem conosco, que vem muito mais informação por aí. E se a qualquer momento você quiser experimentar os nossos óleos essenciais, os óleos essenciais da Doterra, a gente vai ter o maior prazer em ajudar você com isso. Fala com quem chamou você para estar participando aqui desse mini curso, tá bom? Um beijo e fiquem com a gente. Tem muito conteúdo vindo por aí.